Fala, meu povo, tudo tranquilo? Sou eu aqui de novo, professor Renato Martins Vieira. Hoje nós vamos fazer uma coisa um pouco mais maluca. Eu vou misturar as duas coisas que a gente tem feito. Eu vou misturar o dúvidas jurídicas, respostas rápidas, com o política propositiva. Vamos fazer as duas coisas ao mesmo tempo hoje para ver se isso funciona bem. Primeiro, então vamos lá, a dúvidas jurídicas. Vamos falar um pouquinho hoje de pets, animais de estimação, aquele seu gatinho de casa, seu cachorrinho que fica lá em casa. Pois é, seu hamster, ele também está dentro. Como é que funciona isso aí? Duas dúvidas para resolver sobre isso. Primeiro, andaram me perguntando, a época de pandemia, as pessoas estão todas em casa, aí começa a convivência constante com a pessoa do lado e isso gera o quê? Normalmente divórcio, isso mesmo. A gente conversa sobre divórcio outro dia. Mas a pergunta que chegou foi, teve o divórcio, tem o bichinho de estimação, todo mundo quer ficar com o bichinho de estimação. Às vezes ninguém quer ficar com os filhos, né? Mas com o bichinho de estimação todo mundo quer. Então o hamster está lá em jogo. Quem fica com o hamster? Bom, não existe hoje no direito de verdade regulamentação daquilo que a gente chamaria de direito de visita sobre os animais. Não tem isso. Por quê? Porque o animal não é considerado, por analogia, nem por nenhum outro critério, como um ser humano. Mas nós já temos decisões do STJ nesse sentido, de entender o que a gente precisaria ter uma coisa baseada como se fosse uma custódia, eu vou usar o termo custódia, que é inclusive o que está presente no projeto de lei do Senado, tem um projeto de lei no Senado sobre isso, o 542, se você quiser olhar, de 2018, dá para acompanhar lá pelo site do Senado como é que ele funciona. O que quer regulamentar exatamente isso? O termo que eles usam é custódia dos animais, para que haja uma custódia compartilhada. Ou seja, do mesmo que acontece com a guarda compartilhada de um filho, em que eventualmente ambos os pais vão tomar decisões sobre eles e pode-se haver inclusive o direito de que um ou outro fique com o filho durante certos momentos da semana, mesmo que seja dividindo, né? Meia semana com um, meia semana com outro, finais de semanas alternados, direito de visita, isso tudo é regulamentado normalmente quando se trata de um menor. É a mesma coisa baseada lá no bichinho. Então seu hamster pode ficar 3 vezes na semana com o pai, 3 vezes na semana com a mãe. Não tem problema nenhum, vai dar certo. Nesse momento, como eu falei, nós temos precedentes para esse sentido. Então isso pode ser resolvido. Não chama de guarda de verdade. A professora Carolina Morim deve estar me matando porque ela deve achar que isso significa guarda e ela ama os petzinhos como se fossem os filhos. Inclusive, ela é o cara para se falar sobre isso e para ler sobre isso. Eu vou marcar ela aqui, ó. Vou marcar ela no vídeo e vou aparecer o endereço do Instagram dela para quem quiser se interessar pelo assunto poder seguir. Ela sempre fala coisas muito interessantes, escreve coisas muito interessantes sobre a área. Segunda coisinha que a gente pode falar sobre isso, que também é uma pergunta que chegou, é a questão uma interação dessa pergunta dos pets com o vídeo que a gente já tinha falado sobre o sossego. Foi o Paulo que me mandou essa pergunta aqui. Provavelmente o cachorro ou o gato do Paulo deve ser bem barulhento. Porque eu tinha falado lá do sossego que se você sai de casa e o cachorro fica lá latindo o dia inteiro, chorando o dia inteiro, que isso interfere no sossego das demais pessoas que moram no prédio. E ele me mandou de volta uma pergunta dizendo que, poxa, mas como é que ele pode impedir o cachorro dele ou o gato dele de se manifestar, de fazer barulho durante o dia? Ele não está em casa. A questão, Paulo, é até maior do que essa toda. É óbvio que o direito do sossego é um e o direito dos animais é outro. São duas coisas distintas. Inclusive, nós temos, né, agora em 2020, a Lei Sanção, que fez a alteração para aumentar, né, a pena de maus tratos de animais quando se tratarem de cães e gatos. O hamster, que a gente acabou de resolver o problema lá da custódia dele, não entra nessa. Se maltratar o hamster, a pena continua igual era antes. Mas se for cão ou gato, a pena piora. Eu entendo, sabe, Paulo, se você sai de casa e seu cachorro fica o dia inteiro chorando e sofrendo porque está sozinho em casa, ele não só está incomodando o sossego dos vizinhos, ele também está sendo maltratado. Se o cachorro estivesse se sentindo acolhido em casa, estivesse num ambiente em que ele se sente bem, mesmo com o dono não estando presente, ele não vai ficar chorando o dia inteiro. Claro, vamos ter aqui regras de exceções óbvias. É igual um neném recém-nascido. Presume-se que o neném recém-nascido vai chorar.
Não adianta os vizinhos quererem ter um sossego completo se o neném de um recém-nascido no prédio está chorando a noite inteira porque tem cólica. Não tem como fazer o menino parar de chorar por causa da cólica, não. Faz parte do processo de morar em comunidade. Você sabe que eventualmente um vizinho pode ter um neném e esse neném pode eventualmente chorar bastante. Isso é normal. Então, mesma coisa pode ser aplicada aqui a um animalzinho de estimação. Ah, é um cachorro muito novinho, é um gato muito novinho, está se adaptando à casa ainda porque acabou de chegar, por isso que ele está sofrendo algum tempo. O ideal é minimizar o máximo possível, tentar acalmá-lo para que o mais rápido possível ele se adapte. Mas é óbvio que isso não pode ser interpretado como uma quebra do sossego dos vizinhos. Mas, sabe, Paulo, se você sai e é sempre, e isso é reiterado a vida inteira, o cachorro fica lá chorando, sim, para mim não só isso atrapalha o sossego dos vizinhos, como infelizmente você está tratando mal o seu pet, por mais que você goste dele, e isso configura maus tratos, porque o bicho está sofrendo em casa sozinho. Tem que haver uma maneira de você adaptá-lo a ficar nos períodos sozinhos, da maneira como ele está sozinho. Isso é essencial para o bem-estar do seu pet. Não importa se ele é gato, cachorro ou hamster, né? Então, dentro dessa premissa, não existe aqui a possibilidade dos vizinhos, existe a possibilidade sim dos vizinhos quererem brigar por causa do pet ali dentro. Mesma discussão eterna também. O condomínio pode limitar a que as pessoas tenham animais dentro do condomínio? Teoricamente podem sim. Tem várias discussões judiciais ainda em curso sobre se essa norma seria válida ou não. O que importa para uma parte das pessoas é, se você já tinha o pet dentro do seu prédio, quando veio a proibição, ele tem direito de continuar lá. Não pode mudar a regra para trás, não. Só para frente. Então, a discussão se pode ou não pode limitar é baseada no bichinho que vem depois, o que já estava antes, quando foi proibido. Se a intenção do condomínio era proibir para se livrar daquele bichinho, isso não é possível de ser feito. Inclusive, e aí vem a parte agora da política propositiva. Estava mais do que na hora, eu acho que a professora Carol Amorim vai concordar comigo, né, de se fazer um código realmente sobre a proteção dos animais e sobre os direitos dos animais. A coisa toda separada fica meio maluca. Você vê essa lei de 2020, que é a lei sanção, ela fala ao final dela, usa o termo guarda, para falar que quem fez maus tratos aos animais fica impedido de ter a guarda do animal. Não é guarda, é custódia, de acordo com o projeto de lei do Senado, que está falando exatamente sobre quem teria custódia dos animais. E se o animal não pode ser utilizado, não tem o parâmetro equivalente ao ser humano, porque se tivesse, nem precisava falar de maus tratos, né? Nem precisava falar de uma regra para você eventualmente matar um animal. Você teria que equivaler e tratá-lo como um humano. Ele não é tratado como humano, ele é tratado como um objeto na lei em alguns momentos, tratado como um ser vivo em outros momentos e tratado como quase um equivalente a um ser humano em outros momentos. Não é muito razoável. Acho que seria muito interessante uma junção dessas normas todas num código único para fazer um código de proteção aos animais. Tem de menores, tem dos idosos, por que não ter também dos animais? Você, mesmo que não seja fã de animais, tenho certeza absoluta que você reconhece que eles sentem, que eles sofrem, que nós nos envolvemos e eventualmente gostamos deles, ou se você é um que não gosta deles, e isso não é razoável que seja feito dessa maneira intuitiva e aleatória, aonde no fundo, quem é dono de um pet ou não sabe o que pode, onde estão os limites legais do que pode fazer e dos direitos do seu bichinho. Então acho que seria muito interessante se a gente juntasse tudo. Confesso que não tenho ainda ideias sobre quais normas a gente colocaria ali dentro. E aí entra a nossa discussão do política propositiva. O que acha? O que vocês acham que a gente pode colocar nesse código? Que direito você acha que a gente deve colocar para os animais? A gente deve prever a questão dos alimentos? Ou seja, se houve uma separação do casal, deve ali haver uma previsão de que quem ficou com a custódia, vou chamar de custódia por enquanto, do animal, tem direito de receber alimentos do outro, que era o coproprietário do animal, ou copai ou comãe do animal, para poder ajudar no sustento do animal para ir para diante? Olha que interessante isso. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, vamos ver o que vocês acham e me falem aí, vamos tentar fazer um feedback nessa notícia como um todo, tá?
Muito obrigado por mais uma participação. Aqui é professor Renato Martins Vieira, outra vez misturando os dois projetos hoje. Misturar é sempre legal. Então hoje a gente teve ao mesmo tempo política propositiva e ao mesmo tempo, na mesma hora, no mesmo vídeo, a gente também estava falando do dúvidas jurídicas, respostas rápidas. Olha que bacana. Obrigado para quem está acompanhando o projeto aí, pode divulgar os vídeos e vão continuar acompanhando que toda hora vai aparecer vídeo novo, assunto novo. E quem tiver ideia, manda. Quem tiver pergunta, manda. Assim que eu me divirto, tá bom? Obrigado!